galera, exercício 1, bem simples para vocês. Suponha que uma carga elétrica de 4 microcoulombs, então já estou dando a carguinha aqui, seja lançada em um campo magnético uniforme que vale 8 Tesla. Beleza, vou botar T maiúsculo, perdão. Sendo 60 graus o ângulo formado entre a velocidade e o campo. Determine a força magnética que atua sobre a carga, supondo que a mesma foi lançada com uma velocidade igual a 5 vezes 10 ao cubo metros por segundo. Beleza? Vamos lá então? Um exercício com grau de complexidade elevado, mas se você sabe a fórmula, cara, não tem como você errar. A fórmula diz o seguinte, vamos fazer aqui com destaque: força magnética é igual a carga que multiplica a velocidade, que multiplica o campo, que multiplica o seno do ângulo. Se você fez isso, você já ganhou a questão. Vamos resolver? Vamos lá. Força magnética é igual a carga, que é 5 vezes 10 ao cubo, perdão, a velocidade é 5 vezes 10 ao cubo, a carga 8 microcoulombs. 4 microcoulombs vale 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, ok? Então vamos botar aqui 4 vezes 10 a menos 6, só invertir, botei a carga aqui e a velocidade aqui, tá? Vezes o campo, que vai dar 8, vezes o seno de 60. Quem não lembra, o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2, ok? Logo a nossa força magnética vai ser igual, isso aqui vai dar 8 raiz de 3 vezes 10 elevado a menos 2. Então, a nossa força magnética ela vai ser igual a aproximadamente 1,4 vezes 10 a menos 1 newtons. Letra D. Vamos lá, galera. Questão 2. Imagine que 0,12 newtons seja a força que atua sobre uma carga elétrica. Eu vou chamar essa força aqui de magnética. Com carga igual a 6 microcoulombs. E lançada com uma velocidade v igual a... Então ele quer descobrir. E ele fala o seguinte, é lançada em uma região do campo magnético, então campo igual a 5 Tesla, determine a velocidade desta carga, supondo que o ângulo formado entre velocidade e campo seja igual a 30 graus. Então, mais uma vez, só aplicar a formuleta. Força magnética é igual a quer ver bem um seno de θ. Beleza? E agora, só substituição, gente. Força magnética, já sei que vale 0,12. É igual a carga, como está em microcoulombs, eu sei que isso aqui vale 10 a menos 6 coulombs, então vai ficar 6 vezes 10 a menos 6, vezes a velocidade, que é o cara que eu quero descobrir, multiplicada pelo meu campo, 5 Tesla, seno de 30, quem lembra? Seno de 30, 1 sobre 2, 0,5. E aí ficou fácil, né? Então nós temos que a velocidade é igual
tudo isso aqui que está multiplicando a velocidade dividindo 0,12. Então vamos dar uma enxugada nisso aí. Então nós temos 0,12 é igual a 6 vezes 10 a menos 6 vezes 5 vezes 0,5. Então a nossa velocidade é igual a 800 metros por segundo. Vamos lá para a questão 3. Vamos jogar essas alternativas aí. Vocês estão lendo o corpo do texto. E eu vou já sair julgando esses caras. A mamãe ensinou que não é legal julgar, mas questão 3 vai ficar assim. Afirmação 1, vamos lá. Essa afirmação 1, ela é falsa, ela está incorreta. Por que ela está incorreta? Porque a carga elétrica ela nem sempre vai sofrer ação da força magnética. Para uma carga elétrica lançada paralelamente às linhas do campo, olha que interessante. Ela foi jogada. As linhas do campo estão aqui e eu lanço essa carga com uma velocidade paralela às linhas do campo. Então, a força magnética vai ser zero. Por que a força magnética é igual a zero? Muito simples. Se força magnética é igual a quer V bem seno do ângulo, quando o meu ângulo é de 0 graus, ou seja, ele é paralelo ao campo, você tem que o seno de 0 graus é igual a zero. Então, qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, isso tudo aqui ó, vira zero. E aí, minha força magnética passa a ser igual a zero. Então, é falsa essa primeira afirmativa. Então, vamos botar aqui. 1, falso. 2, está correto. Por quê? Duas cargas elétricas lançadas em campos elétricos sempre sofrem ação de uma força elétrica. Cara, se eu tenho duas cargas, ela pode não sofrer força magnética, mas elétrica, de atração ou repulsão, vai rolar, porque você sabe que a força elétrica é igual a carga vezes o módulo da carga, a constante eletrostática, vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância que os separam. Então, independente do ângulo que eles foram lançados, força elétrica vai existir. Então, 2 corretíssimo. 3. Correto também. Por quê? A força magnética é sempre perpendicular à velocidade. Então, você tem uma força magnética sempre perpendicular à velocidade. Você vai olhar na regra do tapa ou na regra da mão, como a gente viu lá no nosso vídeo. Então, você tem 2 e 3 como corretas, a 1 como falsa, alternativa a letra D. Ok, gente? Forte abraço. A carga elétrica ela é paralela à direção do vetor de indução magnético. O fato de ser paralelo, eu tenho aqui a minha linha do meu campo, então a minha carga ela vai construir uma trajetória de velocidade, né, de lançamento, paralela a esse cara. Ele paralelo, eu posso ter um ângulo de 0 graus ou posso inverter e ter um ângulo de 180 graus. Então, a primeira coisa que eu vou falar é que quando o cara está paralelo, ele tem um ângulo de 0 graus ou 180 graus. Show de bola! Lembrando do círculo trigonométrico, nós temos o seguinte, ó, o círculo do seno. Sem sono você não vale nada, então é zero, deitado é zero. Você sem sono deitado é vagabundo, é zero. Você sem sono em pé, um ponto para você. O oposto a zero é zero, o oposto a 1 é menos 1, beleza? Então, o seno de zero e o seno de 180, eles valem zero, tá ok? Então, meu seno vai aumentando aqui, depois vem diminuindo aqui,
depois ele vem diminuindo aqui, depois ele vem aumentando aqui. Se você quiser estudar os sinais dos quadrantes, de 0 a 1 é positivo, de 1 a 0 é positivo, 0 a 1 é menos 1 e de menos 1 a 0 é menos 1, tá ok? Então ele pode estar a 0 graus ou a 180 graus. De qualquer forma, o seno de 0 é 0 e o seno de 180 é 0. A nossa fórmula nós já sabemos, ela é força magnética igual a quer ver bem seno do ângulo. E aí você faz o seguinte, ó. Como isso aqui tende a 0, qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Então tudo isso aqui tende a 0. Logo a minha força magnética é igual a 0. Ok? Questãozinha marota, boa de fazer. Coloquei esses desenhos aí para facilitar a nossa vida. Você tem o ímã, tem o ferro com 2 M's, o ímã com M. E aí ele foi falando uma série de coisas aí. Eu peço que vocês leiam o exercício com carinho, dá uma pausa no vídeo aí e dê uma leitura aí. Bom, o que eu quero que vocês entendam? Que a força de interação entre a placa de ferro e o ímã, por ser um sistema isolado, vai formar um par de ação e reação e deve ser a mesma. Por quê? Porque é um sistema isolado. Então eu posso afirmar para vocês que Fi é igual a F. Se eu substituir a equação da segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração, princípio fundamental da dinâmica, nessa igualdade, o que eu vou encontrar? Muito simples. Eu vou ter uma massa m vezes a aceleração I, igual a duas massas m, porque aqui vale 2m, vezes a aceleração F. Então, quando eu tenho dois caras iguais multiplicando dos dois lados, eu simplesmente elimino esse fator multiplicativo. E ficamos então com a seguinte solução, que I é igual a 2 vezes a F. Letra B.